Bom, eu achei uma matéria aqui, irmão, muito interessante no G1, G1, no G1, G1, né? Eu vou ler para vocês aqui que eu achei muito interessante essa matéria aqui. Olha que bacana que isso aqui deveria acontecer aqui no Brasil, né? Então, olha só. Porque alguns casos de sexo consentido entre adultos estão sendo considerados estupros na Índia. É. Você imaginou se essa moda pega aqui ou não? Moda não. A lei. Se esta lei ela pega aqui, ela vem aqui também. Olha ali para tu ver, né? Veja bem que está escrito assim na matéria. Hoje, 22/4/2019, está escrito assim: Índia, uma decisão inédita, Suprema, eu ver Suprema Corte, eu ver se aqui, só um minutinho aqui. Suprema Corte do país condenou médico a 7 anos de prisão. Ele mantinha relações sexuais consensuais com a mulher com quem havia prometido se casar, mas mudou de ideia e se casou com outra. Mas, o que tem a ver isso aqui no Brasil? Né? Nada. O Brasil não tem nada a ver, né? O Brasil tudo pode. É isso? Imagina então se essa lei acontece de vir essa lei aqui também. Então veja bem que ele mantinha relação com a mulher em promessa de 7 anos. 7 anos ele mantinha relação com ela, 7 anos prometendo que ia casar. Então, como ele casou com a outra mulher, olha o que a corte deu de presente para ele. Vamos ler aqui para você ver. Quer ver? Se o homem volta atrás em sua promessa de se casar com uma mulher, pode o sexo consentido entre dois adultos ser considerado estupro? Em Israel é assim. Quando José e Maria consentiram se não concluíram o casamento ainda, estavam desposados, ou seja, marcado noivados, lá não existe isso também. Se você deu sua palavra, vamos noivar e casar, então você não tem como voltar atrás. No caso de José, voltaria atrás porque foi que ele achou que seria infidelidade. Pensou que Maria tinha traído ele. E, na verdade, o anjo veio e avisou para ele que não. Que ela continuava virgem, porém era gerado um menino, que Jesus Cristo seria gerado aí pelo Espírito Santo, e foi. Então, tá correto. Aí, pergunto, e aí? É estupro ou não? Você mantém um caso 7 anos com a mulher, promete ela que vai casar com ela. Irmão, promessa é dívida. Para você ver, tem muito crente, entendeu? Que faz promessa para Deus e nunca cumpre. Certo? E acha que Deus não pesa a mão. Então os homens também, eles exigem que as promessas deles sejam cumpridas. Então, olha aqui. Para a Suprema Corte da Índia, a resposta é sim. Se um homem volta atrás em sua promessa de se casar com uma mulher, pode o sexo consentido entre os dois adultos ser considerado estupro, ou seja, ela consentiu. Porque a lei entende que ela foi lubridiada, foi enganada, ela usou de má fé, o homem usou de má fé com a mulher. Então, eu também concordo com isso. Ao presentinho que a corte da Índia, isso aí é uma justiça. Não é essa justiça que tem no nosso país aí, cheio de tanto escândalo, até presidente sai da presidência já está indo preso. Corrupção para tudo quanto é lado, toda a banda, né? Aí vem aqui. Em uma decisão inédita, o tribunal confirmou a condenação de um médico por estupro no estado de
Xantinguenchuchuchu, sei lá como é que fala o nome desse trem, na região central do país. O acusado mantinha relações sexuais consensual ou consensuais com uma mulher, com quem havia prometido se casar, mas mudou de ideia e se casou com outra. Quer dizer, ele lubridiou. Enganar a pessoa é crime. Mas as pessoas até aqui enganam a Deus, hein? Tenta não, engana não. Simula enganar a Deus, que na verdade ninguém engana a Deus. Engana a mim, engana outro. Então essas pessoas que enganam até mesmo, elas merecem uma punição, né? E Deus também tem que punir esses mentirosos, tanto crente que promete e não cumpre. É uma vergonha também, né? Aí, aqui no Brasil é a mesma coisa. Tinha que também punir esses políticos mentirosos que prometem e não cumprem, né? Isso é enganar, isso é lubridiar. Isso aí é adquirir vantagem em cima de outro com enganos. Então veja bem que nós estamos vendo aqui, segundo a corte, a mulher só aceitou fazer sexo com o homem por causa da promessa de casamento. Caso contrário, não haveria casamento. Ele lubridiou e tal, aquilo outro, então o interesse dele era só bater o bife. A Índia é considerado um país bastante conservador em relação aos costumes. A virgindade é valorizada e uma mulher que tenha feito sexo antes do casamento pode ter dificuldade em encontrar um parceiro. Tá aí por quê? Também. Porque ele prometeu casar com ela, relacionou com ela 7 anos, ela perdeu a virgindade. Então, para ela encontrar um marido, seria uma velha por muito até a morte separe da vida, do corpo. Porque ela não encontraria o marido, porque os maridos lá na Índia conservam a mulher virgem, eles procuram mais as mulheres virgens para se casar. E como ela já tinha perdido a virgindade, isso então trouxe a desgracência para o lado dela. E por isso, os juízes disseram que o acusado tinha uma clara intenção de não se casar com ela, acrescentando que as relações sexuais neste contexto de total equívoco não podem ser tratados como consentimento. Segundo eles, o homem deve enfrentar as consequências do crime que cometeu. Apesar disso, a pena inicial de 10 anos de prisão, determinada pelo Tribunal de Instância Inferior, foi reduzida para 7 anos de cadeia. O que bateu o bife considerado ou consensual, isso significou que a lei determinou que ele era um estuprador. Quer dizer, por engano estuprava a mulher. Não se trata de um caso raro, segundo a estatística oficial. A polícia registrou 10.068 casos semelhantes de estupro por pessoas conhecidas que prometeram se casar com a vítima em 2016. No ano anterior, esse número foi de 7.655. Eis alguns casos recentes envolvendo quebra de promessa de casamento. Em abril de 2019, um tribunal do estado do Karnataka, no sul do país, libertou um homem sob fiança, dizendo que mulheres com educação formal em um relacionamento pré-matrimonial não podem se queixar de estupro após o término deste, mesmo que o sexo consensual fosse condicionado à promessa de casamento. Em 2017, um jornalista do estado do Kerala, no sul do país, foi preso depois que um colega acusou de assediá-la sexualmente. Segundo o relato da polícia, os dois estavam em um relacionamento há mais de um ano. Ele teria prometido se casar com ela, mas depois mudou de ideia. Você já imaginou se acontece isso no nosso país, hein? Nossa, não teria uma mãe solteira. Não teria, ainda mais tendo engravidado, né? Não teria uma mãe solteira, não teria essa cachorrada que tem aí, mulheres trocando de marido, homens trocando de mulheres, né? Imagina, seria tão bom, tão magnífico, né? Então, veja bem, um cidadão escocês foi preso na capital da Índia, Nova Delhi, em 2016, depois que uma mulher alegou ter sido estuprada por ele durante 5 meses. Segundo ela, ele lhe havia prometido casamento, mas decidiu terminar o relacionamento. Então, quer dizer, promessa de casamento na Índia e manteve relação. Se você prometeu que vai casar com a mulher e a mulher liberou, né, para você bater o bife, então não casou, se lascou. Cadeia, é estuprador no país.
Os juízes da Suprema Corte aconselharam os tribunais de instâncias inferiores a avaliar cuidadosamente se o homem realmente queria se casar com a vítima, ou se agiu de má fé, desde o início, e havia feito uma promessa falsa apenas para satisfazer sua luxúria. É o que acontece com as mulheres de hoje, principalmente no Brasil, né? Esses filhos do capeta, né? Esses filhos de demônios, eles pegam as mulheres virgens, pegam a mulher de família, engana ela o tempo todo, utiliza ela, sacia seus desejos da carne, sua luxúria, e aí depois diz e promete 1001 coisa e abandona ela por outra. Seria tão bom se isso acontecesse no nosso país, que o Brasil chegasse e jogasse na cadeia esses miliantes, né, que na verdade têm famas de garanhões, que na verdade na Índia são estupradores, né? Então esta é a razão. Isso significa que se um homem puder provar que pretendia se casar com a mulher, mas mudou de ideia, mas também, então não pode ser acusado de estupro. Só seria considerado estupro se ele tivesse intenção duvidosa desde o início. Agora, com essa intenção não é fácil de ser provada. Tais causas acabam ficando a critério dos juízes. Há também preocupações de que a lei possa ser mal empregada. Bom, aí eu vou ler tudo aqui não. Então, isso aqui está no G1. Né? Então, para vocês verem aí, né? Como é que pode? É isso aí. Como é que pode? Então, uma mulher aí foi enganada há 7 anos e o cara levou 10 anos de cadeia na Índia. Imagina se essa moda pega aqui e essa lei vem. Nossa, iria organizar muito as famílias, né? Não ia nascer filho órfãos, né? Ia nascer filhos com pai e todo mundo ia estar nos seus lares sustentando sua família. Então podia acontecer isso aqui também, né? Aqui no Brasil. Então fica aí, né? A nossa matéria que eu achei interessante. Então o médico enganou a mulher 7 anos, durante 7 anos, levou 10 anos de cadeia, reduzindo aí para 7. Então deixe seu like aí, inscreva-se no canal. Até a próxima, o próximo vídeo.